Pode ir. Bom, então vamos continuar separando as variáveis, né? Se eu dividir ambos os lados da equação por u de xt, xxt, eu vou ter os dois lados totalmente separados. Observe que todo esse lado só tem funções de x, né? E todo esse lado, além do v2, claro, só tem funções de t. Tá? Então, basicamente, eu já separei as variáveis, né? Dividindo pelos termos das próprias funções. Tá? Como x e t são variáveis independentes, ou seja, elas não dependem uma da outra, né? A única maneira de garantir a igualdade dessa equação é fazendo cada lado igual ao constante, né? Porque aí, se eu tenho esse lado igual ao constante e esse lado igual ao constante, eu sei que, obviamente, os dois são iguais, né? Porque se eles são independentes, como é que eu vou garantir que o resultado que eu vou obter para x é igual ao resultado que eu vou obter para t? Né? Não sei. Então, eu tenho que igualar os dois lados a uma constante. Tá? É isso que eu faço aqui, na equação 5 e na equação 6. Eu peguei o primeiro termo, né, que é o lado esquerdo da equação, todo da função de x, e igualei a k. Logicamente, para ser igual a todo lado de t, também tem que ser a mesma constante, né? Não posso inventar outra constante. Tem que ser k também. Então, aqui todo lado de t na equação 6. Então, k é chamado de constante de separação, né? As equações 5 e 6, essas anteriores, podem ser reescritas dessa forma, né? Eu jogo k para o lado esquerdo da igualdade, né? Então, e desmembro isso, então eu tenho a derivada segunda de x, né? Todo esse lado da função de x em x, dx2, menos k, que multiplica x de x, igual a zero, e todo esse lado em função de t. Derivada segunda de t, dt2, menos k, v2, né, porque aqui tinha o v ao quadrado, t de t igual a zero. Tá? Então, embora a gente não conheça qual o valor real de k, né, porque eu atribuí esse valor, mas eu não sei qual é o valor de k, né? A gente vai assumir que ela seja igual a zero. Ok? Então, se eu faço, se eu, né, assumo isso, né, se eu digo que k é igual a zero, eu passo a ter essas equações, né, a 7 e 8 podem ser integradas e eu acabo achando, né, as funções de x e de t com duas constantes. Observe que eu tenho A1 de x, A1 vezes x, mais B1, e aqui A2 vezes t mais B2. Né? A1, B1, A2 e B2 são constantes de integração. Tá? Então, simplesmente eu estou colocando isso em função de x e t. Né? As condições de contorno vão ser essas aqui, ó. Perdão. U de 0 e t é igual a x de 0, t de t igual a 0, e u de l e t é igual a x de l, t de t igual a 0. Ok? Como t de t não vale para qualquer t, a gente deve, né, ter que x de 0 é igual a 0, tá? Isso aqui é igual a 0, e x de l também é igual a 0, tá? Então, essa passa a ser uma condição importantíssima, porque no final das contas eu estou dizendo com isso que A1 é igual a B1, que são iguais a 0. Ok? Então, essa é a minha condição única, né? Que significa, logicamente, que x de x é igual a 0 e u de x e t é igual a 0. Tá? Então, essa condição é importante porque eu estou dizendo que no nome a função vale 0, que as minhas constantes de integração
são iguais a zero e que, consequentemente, a função referente a x é zero e a minha amplitude de x e t também são iguais a zero. Tá? Então eu vou colocar agora para vocês no quadro um gráfico que mostra exatamente a oscilação da equação de onda de Schrödinger em função dessa separação de variáveis, né? O que é que a gente tem em função dessa separação de variáveis. E aí logo depois a gente começa a entrar na parte de partícula, o problema da partícula na caixa unidimensional, e aí a gente começa a entender melhor o que eu acabei de fazer aqui com essa separação de variáveis, né? O que isso realmente significa para a gente, tá? Então, esse gráfico aqui mostra mais ou menos o comportamento da função de onda de Schrödinger, ou seja, toda aquela dedução que a gente fez de separação de variáveis e tal, ela vai ser aplicada na equação de Schrödinger, né? Os resultados que a gente chegou. E essa equação é importante porque ela vai dar assistência necessária para entender uma onda não senoidal, né? Que é o caso aqui que a gente tem, né? Onde o momento não é constante. Observe aqui ela é mais larga, né? do que aqui, deveria afinando aqui, depois estica de novo, afina, enfim, ela não é perfeitamente senoidal, né? Então, por que a gente usa essa equação de Schrödinger e por que eu estou dizendo que o comportamento é de uma onda, né? Porque eu estou assumindo que a matéria está se comportando como onda, né? Então eu estou introduzindo o conceito de de Broglie, né? De dualidade partícula-onda, né? Da matéria funcionar, né? Também como onda, ou seja, estudada, analisada como onda, na equação de Schrödinger, né? Na teoria de Schrödinger, tá? Então observa que quando a gente fala exatamente da construção, né, da mecânica quântica, né, a equação de Schrödinger é um ponto-chave na mecânica quântica. Você não pode falar de quântica sem falar da equação de Schrödinger, tá? E para desenvolver a equação de Schrödinger veio lá, né, ainda do finalzinho do século XIX. Né? Observe que tem toda aquela dedução que a gente viu do efeito fotoelétrico, né? Do radiação do corpo negro, né? Todos aqueles conceitos que foram chegando até o desenvolvimento do modelo de Bohr, né? E depois junto com o modelo de Broglie para a partícula-onda, o conceito de Heisenberg, de dualidade da partícula, né? de incerteza da partícula, perdão, né? E todas essas contribuições, né, ajudaram a construção, né, da equação de Schrödinger, né, especialmente aí a contribuição de Broglie, tá? Então a equação de Schrödinger é uma equação fundamental da mecânica quântica, né? Assim como você não pode falar das leis de Newton, né, sem falar das equações de Newton, de força, massa, aceleração e tudo, você não pode falar da mecânica quântica sem a equação de Schrödinger, tá? E ela me mostra as soluções, né? Ou seja, as soluções para essa equação são conhecidas como funções de onda, né? Então, essa função de onda, eu sei que vocês já ouviram falar bastante da função de onda, né? Mas as funções de onda são basicamente as soluções da equação de Schrödinger, tá? Então, é o que eu coloquei aqui, né? A equação de Schrödinger é equivalente a um axioma e equivalente às leis de Newton. Então, como eu coloquei, as leis de Newton estão para a mecânica clássica, assim como a equação de Schrödinger está para a mecânica quântica. Ok? Então, se eu assumo, né, a dedução, a hipótese de de Broglie, né, que a matéria se comporta como onda, né, e se isso realmente acontecer, né, deve existir uma equação de onda que vai governar esse comportamento, né?
Então, se eu estou assumindo isso, eu tenho que conhecer essa equação de onda. Então, eu vou partir da equação 1, né, que é aquela equação do início da aula, que é a equação de onda clássica, ok? Que nós já separamos variáveis e tudo mais, né? E vou, a partir dela, chegar na equação de Schrödinger. Então, observa que o fundamento da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, está se baseando, ou está começando lá no fundamento da mecânica clássica, tá? A função de onda clássica, ok? Então, de novo, né? A amplitude que a gente tinha, né, U de x e t, é igual a π de x cosseno de wt. Né? Π de x é o que a gente chama de amplitude espacial da onda. Tá? Essa amplitude espacial da onda vai ser para a gente até onde essa onda vai, né? Que é para a gente basicamente a própria função de onda. Né? Conhecer π de x significa conhecer a função de onda. Tá? Cosseno de wt vem das resoluções dessa equação de onda clássica. Tá? Logicamente, eu dei um salto aqui, né? Porque não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo, nessa aula. Mas se você resolver a equação de onda clássica, você vai chegar em alguns resultados que são funções de cosseno e de seno. Então, essa parte vem da resolução da função de onda clássica. Tá? Se eu substituir essa equação na primeira, né, eu tenho a amplitude espacial, o π de x. Então, eu tenho a derivada segunda de π em função de dx2, mais w ao quadrado sobre v2, π de x igual a zero. Tá? Observe que essa equação começa a tomar a forma daquela equação de Schrödinger que a gente já conhece. Tá? Então, usando o fato de que W é igual a 2π, né? Ou seja, eu estou falando da frequência, né? E que μ lambda é igual a V, eu faço a substituição e tenho essa equação número 4 aqui, onde aparece o termo 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Tá? Vamos continuar desenvolvendo a equação para chegar, então, na equação de Schrödinger. Ok?